Namastê, boa noite, paz e bem. Eu acho que todos conhecem essa canção do Natal. Esse aqui é um instrumento indiano, é o harmônio, parece uma sanfona, alguns de vocês já viram. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre, da Escola de Yoga do Lago. E hoje o nosso tema é o Diwali e o Natal. O Diwali indiano e o Natal cristão. Não sei se aí em casa se o som fica bom. Me digam, por favor, se o som está bom aí em casa, para quem está em casa ouvindo. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pequenino nasceu em Belém, eis na lama Jesus nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quisestes nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Não sei se fica bom aí em casa, se fica ruim o som. Me digam, por favor. Esse aqui, para quem não conhece, é o harmônio, é um instrumento indiano, parece uma sanfona, mais ou menos no formato de sanfona, mas não é exatamente uma sanfona. O projeto, o objetivo do harmônio é imitar o verbo. Pranava Om.
é o pranava que reverbera em toda manifestação, em toda criação. As tradições, em essência, elas apontam para o mesmo caminho, para dentro. Jesus deixou isso muito claro, o reino de Deus está dentro de vós. Me digam, por favor, se o som está bom aí em casa, o som do harmônio. Eu não sou músico, não sou profissional. Ontem nós receberíamos o nosso querido irmão Moacir, ele sim é músico, mas ele tem uma dificuldade com o Instagram, ele nunca fez live pelo Instagram, esperamos, ele não conseguiu entrar para a live, ele iria tocar para nós, tanto o harmônio quanto o violão. Ele é cantor, músico, compositor, violinista, e tem um canal no YouTube com os cantos cósmicos de Paramahansa Yogananda. São belíssimas os cantos na versão do Moacir, de Yogananda. Yogananda, para quem não conhece, é aclamado pai do yoga no Ocidente. Por que Diwali e Natal? Que o Natal tem a ver com o yoga? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando Paramahansa Yogananda chegou aos Estados Unidos em 1920, e os discípulos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente falavam, não era um homem comum. Yogananda, assim como Swami Vivekananda também, que veio antes de Vivekananda, não eram homens comuns, havia um poder espiritual neles que, como o irmão Ananda Moy certa vez disse, pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Era uma vibração de amor. Dayamata, mãe de compaixão, que foi uma das discípulas de Yogananda, ela dizia que quando Yogananda entrava em Samadhi, Samadhi é superconsciência, quando o yogi ou santo, seja de qual for a tradição, seja cristão, seja budista, seja yogi, tem a visão de Deus. Então, quando ele entrava em Samadhi, Dayamata dizia que o ambiente inteiro se enchia de uma poderosa aura de amor, uma vibração de amor divino. E é por isso que ele foi chamado também de Prema Avatar. Prema quer dizer amor supremo, Avatar, encarnação divina em pleno século XX, andando nas ruas dos Estados Unidos. Ele falava em auditórios lotados, inclusive em congregações cristãs. Nos Estados Unidos, nação predominantemente protestante naquela época, 1920, ele era convidado para falar aos cristãos, vindo ele da Índia, sendo ele o pregador do yoga. Mas desde o início, Yogananda deixou claro a importância da união. Inclusive a própria palavra, a etimologia do yoga, vem do sânscrito yud. Yud quer dizer união. É pela união que temos a força. Quando estamos divididos pelo ódio, o ódio é a antítese do amor, é a antítese da união, é o contrário do amor. O amor é a força que une. E o Natal, a aproximação do Natal, da época do Natal, principalmente as crianças sentem isso, quando elas têm uma educação religiosa, elas sentem a aproximação do Natal como algo que é o amor. Jesus veio representar o amor como um avatar, uma encarnação divina que veio ao mundo há 2 milênios. E não o único. No yoga nós sabemos, o yoga é um darshana do hinduísmo. O hinduísmo, muitos pensam que o hinduísmo é uma religião politeísta. Não. O hinduísmo não é politeísta, o hinduísmo é panenteísta. O que é o panenteísmo? É a crença que existe um Deus, uma inteligência cósmica, uma força cósmica, apenas uma, mas essa força, essa inteligência se manifesta de diferentes formas. Então ele é imanente e transcendente ao mesmo tempo, pessoal e impessoal ao mesmo tempo. A própria Bíblia afirma, vós sois deuses. Houve um momento na vida de Jesus em que os fariseus quiseram apedrejá-lo por afirmar a unidade dele com o Pai, assim como os avatares da Índia sempre afirmaram. Basta ler o Bhagavad Gita. O Senhor Krishna, há 5 milênios, ele afirmou a Arjuna, eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Há 5 milênios, ou seja,
há 3 milênios antes de Jesus, Krishna já havia afirmado essa unidade com Deus. E quando Jesus afirma a mesma unidade, os fariseus, que eram judeus ortodoxos, os judeus de mentalidade dogmática, se sentiram insultados. Como assim? Você é um homem? Afirmar que é uno com Deus, e pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele fala então: vocês querem me apedrejar porque falo de minha unidade com o Pai? Então não está escrito? Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E mais tarde, como lemos no próprio Novo Testamento, ele afirma: todos vós sois deuses, o que eu fiz, vocês também podem fazer, e até coisas maiores do que estas poderão fazer. Sois deuses. Então essa é a tradição. Deuses quer dizer filhos do Deus único. No yoga, Brahman. Não importa o nome. Moisés o chamou de eu sou o que eu sou, quando ele tem a visão da sarça ardente sobre a montanha. Ele pergunta: quem você é? E Deus responde: eu sou o que eu sou o que sou, não tem um nome, eu sou pura consciência, consciência ubíqua, consciência oniabrangente, onipenetrante, onisciente, onipotente, onipresente, que está em todas as coisas e ao mesmo tempo além de todas as coisas, como o próprio São Francisco de Assis comprovou em suas experiências, em seus êxtases. E quando Yogananda então chega aos Estados Unidos, a missão dele era trazer a Kriya Yoga, que é a quintessência da Raja Yoga. Mas ele não veio apenas com essa missão de falar a respeito do yoga. Ele percebeu a importância da unidade, de demonstrar os ensinamentos autênticos, originais do Cristo Jesus, assim como os ensinamentos originais de Jadava Krishna. Jesus, o Cristo, Jadava, o Krishna. E ele então fez todo esse trabalho gigantesco. Ele fundou a Self-Realization Fellowship. Todos aqueles que falam do yoga, que praticam o yoga, têm que conhecer Yogananda, assim como Swami Vivekananda também, Sri Aurobindo, os grandes mestres do yoga, os grandes iluminados do yoga, ou seja, ir à origem. Qual é a origem do yoga se eu estou praticando yoga? O que é o yoga de verdade? O que é o yoga de fato? Então eu devo ir à origem. Qual é a origem? Os mestres, os rishis, sábios iluminados, tanto da antiguidade quanto da nossa época contemporânea. E quem são os contemporâneos? Yogananda, Vivekananda, Ramakrishna, Sri Aurobindo, Sri Yukteswar, Lahiri Mahashaya, são os grandes mestres iluminados que Yogananda e Vivekananda vieram da Índia. Muitos outros continuaram lá, nunca vieram ao Ocidente, mas o ensinamento deles está presente nas Escrituras, e é importante então promovermos esse mergulho para conhecermos o que é que nós estamos praticando nas escolas de yoga, porque yoga não é só asanas, não é só a parte física. Yoga é o tripé, corpo, mente e alma, saúde do corpo, saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual. Realização espiritual significa Dharma. O Dharma está sendo colocado de lado. Nós vivemos em uma sociedade hoje, infelizmente, que corre atrás do Adharma, como se o Adharma fosse algo bom. E a própria história do Diwali, a primeira vez que fui à Índia, em 2016, eu cheguei justamente no festival de Diwali, que é novembro. Agora em novembro a Índia estará comemorando o Diwali novamente. Diwali ou Deepavali significa fileira de lâmpadas. É muito significativo, fileira de lâmpadas. Existem várias histórias sobre o Diwali. E é muito interessante, quando cheguei em Calcutá com um amigo meu, o Rodrigo, ele estava cansado da viagem e eu escutei os fogos. E eu sabia que era o festival de Diwali.
Então saí em Calcutá sozinho à noite. Inclusive nós estávamos hospedados no Ashram. Ashram quer dizer lugar sagrado, da Yogoda Satsanga Society, que foi a organização que Yogananda fundou na Índia. Ele fundou na Índia a Yogoda e nos Estados Unidos ele fundou a Self-Realization Fellowship. E nós estávamos então em um ashram em Calcutá da Yogoda Satsanga Society. Quando passei pelo portão de saída, o porteiro, ele poderia muito bem, se fosse perigoso sair à noite ali em Calcutá sozinho, um estrangeiro na Índia, ele poderia me falar: olha, não saia essa hora, não é aconselhável, não é seguro, não saia. Mas não, pelo contrário, ele me saudou: Jai Guru, tudo bem, pode sair à vontade, é tranquilo. E saí então filmando as ruas de Calcutá e fui em direção a uma cerimônia que estava ocorrendo na rua. Os indianos me chamaram para participar, totalmente seguro. Existiam ruas, inclusive escuras, mas uma coisa que eu percebi eram as casas, todas enfeitadas, parecendo o Natal. Então, Diwali significa fileira de lâmpadas, luzes, é a vitória do Dharma sobre o Adharma, da luz sobre as trevas, as casas todas enfeitadas com lâmpadas de Natal. E nós pensamos que o Natal é uma coisa que ocorre só no Ocidente, não é devido ao nascimento de Jesus, não. É muito mais antigo esses festivais, essas cerimônias da vitória de Deus, da vitória da luz sobre as trevas. Natal quer dizer natalício, é o nascimento, aqui para nós no Ocidente, o nascimento de Jesus, a descida do Verbo, do Pranava, do Filho unigênito, Kutastha Chaitanya ou Vishnu, em uma forma humana chamada Jesus, a descida do Cristo, da consciência crística, no bebê Jesus. Então é o que nós comemoramos no Ocidente, o Natal. E o Diwali na Índia é a comemoração. O Natal não deixa de ser uma vitória, porque se Deus desce na carne, o Verbo desce na carne, é uma vitória. Só o nascimento de Jesus já é uma vitória para o mundo. E o Diwali na Índia, existem várias histórias da vitória da luz sobre as trevas. Uma mais antiga, que vem da Treta Yuga, é uma das eras de evolução da humanidade, ocorre com Rama, quando lemos o Ramayana. Ramayana é um dos épicos indianos que conta a história de Rama, Sita e Lakshmana, e Hanuman também. E quando Rama, Sita e Lakshmana são exilados, eles passam vários anos exilados na floresta. Rama era o príncipe de Ayodhya e foram exilados, viveram na floresta por muito tempo. E Sita foi sequestrada por um demônio, Ravana, um rei demoníaco. E Rama então junta um exército para resgatar a sua amada Sita, sua santa esposa Sita, sua alma gêmea Sita. A história é belíssima. É muito linda a história, tanto do Ramayana como do Mahabharata e dos épicos indianos, dos textos indianos, Puranas, Srimad Bhagavatam, todos esses textos sagrados da Índia, existem histórias belíssimas. E então Rama vai resgatar a sua amada Sita. E quando ele consegue resgatar Sita e acaba o exílio, eles retornam, Rama, Sita e Lakshmana retornam a Ayodhya. Eles são recebidos pela população de Ayodhya em uma fileira de lâmpadas, um corredor de lâmpadas. Aí o nome Diwali, ou na verdade é Deepavali. E Diwali é a abreviação de Deepavali, que é uma fileira de lâmpadas. Eles são recebidos em Ayodhya dessa forma. Existe a interpretação, a hermenêutica esotérica para Deepavali, que é o conduto espinhal, os chakras, os centros de energia que existem ao longo da coluna vertebral de todos nós. É o conduto cérebro-espinhal, como dizia Paramahansa Yogananda. E quando essas lâmpadas, os chakras, estão acesos no ser humano, ele se torna um iluminado.
No próprio Apocalipse da Bíblia cristã, Apocalipse quer dizer revelação. Existe uma passagem que João, discípulo amado, e o evangelista, ele diz: eis que olhei para trás e vi um semelhante ao Filho do Homem. E na verdade ele teve uma visão superconsciente de Jesus. E em meio ele fala: eis que eu olhei para trás e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro, esotericamente falando, segundo Swami Swayambhuvati, no livrinho A Ciência Sagrada, é um livro de bolso, significa os 7 centros de energia, os 7 vórtices, os 7 chakras, em pleno fulgor, e de sua boca saía uma espada de luz, os seus olhos eram feitos de luz, os pés eram como latão reluzente, todo o seu corpo era luz, era luminoso, como lemos no Apocalipse. Isso significa o homem pleno, iluminado, como disse, era Jesus que João estava vendo. Os 7 chakras. Teresa de Ávila, a grande doutora da igreja, Teresa de Ávila, ela conta em seus escritos sobre as 7 moradas de Deus. As 7 moradas são os 7 chakras, os 7 centros de energia, e nós podemos ter 7 experiências diferentes de Deus nas 7 moradas de Deus. Ela compara a alma a um castelo de cristal. Ela diz: a alma é semelhante a um castelo de cristal com 7 moradas. Teresa foi uma grande santa da cristandade, amiga de São João da Cruz, o teólogo que não envelhece. Então o Natal, existe uma história também com um discípulo de Yogananda, o primeiro discípulo de Paramahansa Yogananda na América, o Dr. Lewis, doutor porque ele era dentista. E é sobre a árvore de Natal. É contado pela filha do Dr. Lewis, a Brenda, em um livro que, quando numa determinada época do Natal, sempre no Natal nos Estados Unidos, eles eram estadunidenses, né, norte-americanos, o Natal lá nos Estados Unidos não é comemorado como nós comemoramos aqui no Brasil. Nós costumamos comemorar na passagem, né, à meia-noite. Lá não, eles comemoram na manhã seguinte, não no dia 24, mas no dia 25 de dezembro. E era então tradição da família do Dr. Lewis, dos Lewis, eles montarem a árvore de Natal na véspera para comemorar o Natal no dia 25. E no determinado dia de Natal, no dia 24, a Mildred, que era a esposa do Dr. Lewis, estava esperando o doutor chegar do trabalho e nada do doutor chegar. Do Dr. Lewis chegar em casa, o tempo foi passando, e ela, preocupada, começou a ficar nervosa e a desconfiar do doutor. E é dito pela Brenda, a filha deles, que a Mildred, a esposa, a mãe da Brenda, pegou aqueles rolos de fazer pão e ficou esperando o esposo chegar, já achando que estava sendo de alguma forma traída pelo esposo. E tarde da noite, quando o doutor finalmente chega em casa, com um sorriso que ia de orelha a orelha e uma vibração tão poderosa de amor, ela vê o seu esposo naquela energia, naquele sorriso, ela estava já com o rolo na mão, esconde o rolo e pergunta a ele: onde você esteve esse tempo todo? Não é? Por onde você andava esse tempo todo? Você nunca fez isso. E ele, com aquele sorriso, ele disse: eu estava com o mestre, eu estava com o mestre. Ele me mostrou a verdadeira árvore de Natal. Ela estava esperando para montar a árvore de Natal com ele. E ele diz: o mestre Yogananda me mostrou a verdadeira árvore de Natal. O Dr. Lewis, desde criança, ele via uma luz aqui no ponto médio entre as sobrancelhas. Ele não sabia que luz era essa. Ele perguntava a todos os religiosos, a padres, pastores, inclusive ele fazia parte da Rosa Cruz, lá nos Estados Unidos, e ninguém sabia explicar para ele que luz era essa
que ele via bem aqui, desde criança ele via essa luz. E ele perguntou então a Yogananda, quando ele conheceu Paramahansa Yogananda, ele perguntou: eu vejo uma luz aqui e não sei o que é, e ninguém sabe me explicar que luz é essa. Vou fazer a pergunta de praxe: o senhor sabe me explicar que luz é essa que vejo aqui? Yogananda sorriu e disse a ele: acho que sim. E então pegou a sua pele de tigre. Na Índia, a pele de tigre ela é usada para isolar o meditante, o yogi, das energias telúricas da Terra e da força da gravidade. Claro que eles não matam o tigre para roubar a pele. O tigre já está morto e aí ali então eles tiram a pele. Aqui no Ocidente nós podemos usar o cobertor de lã, que ele funciona da mesma forma na sua prática de Raja Yoga, de meditação. E aí Yogananda disse a ele: sente-se aqui na pele de tigre. E o próprio mestre, o próprio Yogananda, sentou junto com o doutor, e Yogananda encostou a testa dele na testa do doutor. A luz que o doutor via aqui na testa se transformou em um portal divino. E a consciência do doutor Lewis entrou naquela luz, que era o próprio Deus. E nessa experiência, nesse êxtase, nesse samadhi, ele contou mais tarde para a própria esposa, a Mildred: Mildred, eu vi a verdadeira árvore de Natal, ela não está fora. A árvore de Natal que montamos aqui é um símbolo de algo que existe dentro de nós. Eu vi os meus neurônios no cérebro, brilhavam como as lâmpadas de Natal. Eu vi o Sushumna Nadi, e eu vi o bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano existe em todos nós, é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, invertida. Ela começa aqui, quem é médico, quem estudou medicina sabe disso. Começa aqui e desce por dentro de nós como uma árvore de cabeça para baixo. E ele disse: eu vi a árvore toda luminosa, o meu cérebro era todo luz, e a minha consciência se fundiu com Deus, quando o mestre encostou a testa dele na minha testa. Era só luz, só luz, só luz, Deus, Deus, Deus. Essa é a verdadeira experiência do Natal. E ele soube então o que era a árvore de Natal, a verdadeira árvore de Natal. Uma das músicas preferidas de Yogananda no Natal, na época de Natal, é Noite Feliz. Eu toquei um pouquinho no início. Posso tocar mais uma vez? Sim, não? Podemos tocar, cantar um pouquinho de Noite Feliz. Devoção é Bhakti. Bhakti quer dizer devoção. Yogananda ele dizia: a meditação, Raja Yoga e a Kriya Yoga é a quintessência do Raja Yoga. Krishna ensinou Kriya Yoga a Arjuna há 5 milênios. Patanjali, Adi Shankaracharya, todos praticaram Kriya Yoga. Swami Vivekananda, quando veio aos Estados Unidos em 1893, ele também afirmou que a Kriya Yoga é entre as técnicas do yoga, porque existem diferentes formas de yoga. A Kriya Yoga é a técnica mais poderosa do yoga. Existem diferentes formas de yoga com diferentes finalidades. O Hatha Yoga, que são os asanas, a parte psicofísica, é para a saúde física. Mas até mesmo os sistematizadores do Hatha Yoga, Gorakshanata, Matsyendranath, eles deixam claro que o Hatha Yoga tem o propósito de trazer saúde física, flexibilidade para quê? Para a prática do Raja Yoga. A meta do Hatha Yoga é adquirir o chamado corpo de diamante, ou seja, um corpo saudável, flexível, para passar horas em Raja Yoga, em meditação. Então o objetivo do Hatha Yoga é ir além. Muitos não conseguem praticar o Raja Yoga, que é a meditação,
Começa com o Hatha Yoga, não tem problema algum, comece com o Hatha Yoga. Mas se você evolui, se você se aprofunda no Hatha Yoga, mais cedo ou mais tarde você deverá praticar a meditação, Raja Yoga, Yoga Nidra. Yoga Nidra, na verdade, não é antigo. O Yoga Nidra foi criado há pouco tempo, mas é uma versão de uma outra forma de yoga mais antiga, de relaxamento profundo e consciente, que também é muito importante para a nossa evolução, para o nosso sadhana.
Quando eu era criança, meu pai quase foi padre, conheceu minha mãe e desistiu. A visão que eu tinha de Jesus era aquela visão do Antigo Testamento de Jeová, a visão de alguém rancoroso, sentado em um trono de ouro, a nos julgar e a nos lançar no inferno. Uma visão que predominou muito na Idade Média, inclusive na época de São Francisco de Assis. E foi o yoga que me resgatou. Foi o yoga, aos 14 anos de idade, quando fui levado por minha mãe a um pequeno grupo de meditação aqui em Brasília. E ali eu comecei a ter uma visão de Jesus diferente. Não que não exista a disciplina, a importância da disciplina, o Dharma, que é a lei, os preceitos morais e espirituais que compõem todas as tradições, inclusive o Darshana, que é o yoga. Então o Dharma é fundamental, lógico, óbvio, mas a visão que eu tinha de Jesus, de um ditador cósmico, de um Deus vingativo, de um demiurgo que nos lança no inferno, foi modificada por alguém que é o meu irmão, alguém que está em um estado de consciência maior, um avatar, uma encarnação divina, que realizou Deus, mas é meu irmão. E aí, com o passar do tempo, quando comecei a estudar a vida do próprio São Francisco de Assis, era essa a visão que ele tinha de Jesus. De Senhor, no sentido de mestre, como Yogananda com seu mestre Sukteswar na Índia. É o meu mestre, mas é meu irmão mais velho. É alguém que me ama de verdade. E não alguém que está pronto a me lançar no inferno em uma danação eterna. A ideia do inferno existe no hinduísmo, existe no budismo, mas não como algo permanente, é um estado de consciência. Mude a sua frequência, mude os seus pensamentos, aprenda a amar ao próximo, a agir de forma correta dentro do Dharma, não matar, não mentir, não roubar, buscar o que é certo. Ah, mas a sociedade me prejudicou, então pague a sociedade não com mais erro, e sim com acerto, fazendo o bem, trazendo coisas boas, e você estará no caminho do bem. A sua frequência muda, a sua consciência muda, e nesse sentido você está no céu. Ah, mas não existe um lugar físico, astral, quando deixamos este corpo. Existem os umbrais, não é, que são os lugares terríveis, para onde aqueles que estão uma consciência densa vão quando morrem, mas não é eterno, porque se fosse um lugar eterno, onde estaria a verdadeira justiça e o amor de Deus? Não haveria. Deus seria um ditador cósmico que nos colocou neste mundo sem sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, com regras que ou você segue essas regras ou você irá para a danação eterna. Ou seja, não é um pai, não é uma mãe, é um ditador. Até mesmo um pai terreno, uma mãe terrena,
amará o seu filho muito mais do que esse demiurgo. Então não pode ser assim. E foi o yoga que me resgatou, que começou a me mostrar um Jesus muito mais belo, muito mais doce, muito mais amoroso, que me compreendia, que me pega pela mão mesmo sabendo de meus erros, como Paramahansa Yogananda dizia. Tem uma oração de Yogananda, uma afirmação: pecador ou santo, sou teu filho. Você tem que me aceitar com os meus defeitos ou com as minhas qualidades. Você tem que me aceitar. Estou trabalhando para ser uma pessoa melhor. Estou trabalhando para modificar, transformar os meus defeitos, me libertar dos meus sanskaras e do meu mau karma, dos erros que cometi no passado, para me tornar uma pessoa melhor. Esse é o objetivo do yogi, é a meta do yogi. Queiramos ou não, é moksha. Moksha quer dizer salvação, libertação, liberação. E é o fundir-se novamente com o absoluto, com Deus, como aconteceu com todos os grandes mestres. Santa Teresa de Ávila, como citei ela hoje, a doutora da igreja, ela dizia: santo é o pecador que não desistiu. Santo é o pecador que não desistiu. A criança, quando está aprendendo a caminhar, primeiro ela aprende a engatinhar, depois, quando ela vai aprender a caminhar, ela leva um tombinho, leva outro tombo e outro tombo e outro tombo. Ela não desiste. A cada tombo ela se levanta de novo até que ela consegue caminhar. Santo é o pecador que não desistiu. Levou um tombo, se ergueu. Sou filho de Deus, não sou pecador. Levou outro tombo. Ergue-se na mesma hora. Não espera. Ergue-se na mesma hora. Até chegar o momento em que você consegue. É como São Francisco dizia: faça o que é possível agora, e quando menos perceber, estará fazendo o impossível. Somos deuses, somos filhos do absoluto, todo o poder está dentro de nós. Então não inveje a ninguém, você não precisa invejar a ninguém. Se alguém é um violinista, se alguém é um advogado, um médico, você não precisa invejá-lo. Se alguém tem o dom da fala, ou é um escritor, ou seja qual for o dom que essa pessoa tem, você pode ter o mesmo dom ou outros dons diferentes. Descubra quais são os seus dons. Você é filho de Deus, filha de Deus, não é um coitado. Inclusive Yogananda dizia que nos fazermos de coitados é uma ofensa para Deus, que está dentro de você. Todo o poder está dentro de você. Eu me lembro da passagem em que Jesus estava andando sobre as águas. Inclusive, andar sobre as águas é um siddhi no yoga. Siddhi quer dizer um poder paranormal. Jesus não foi o único que andou sobre as águas. Existem histórias e histórias, muito antes de Jesus, de yogis andando sobre as águas. É um fenômeno, um poder paranormal, que não significa que quem o tenha, esses poderes, tenha encontrado Deus. Isso é um alerta de Patanjali, o sistematizador do yoga. Ele fala: os poderes paranormais, eles estão no meio do caminho do yogi e Deus. Quando o yogi alcança esses poderes, ele deve renunciar a esses poderes se ele deseja encontrar a salvação, moksha, e fundir-se com Deus, porque existe o perigo da vaidade. O yogi, ele se torna poderoso com as suas práticas e se torna também vaidoso, e aí existe o perigo da queda. Por isso ele deve renunciar a esses poderes. Enquanto ele não realizar o absoluto, ele não deve utilizar tais poderes paranormais. Eu me lembro então da história de Pedro, não é? Quando ele vê Jesus caminhando sobre as águas, e ele fala a Jesus: Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus fala: venha, Pedro. E num primeiro momento, então, Pedro coloca os pés fora do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. Ou seja, é um Deus também, é um filho de Deus, tão poderoso quanto Jesus. O problema é que ele não tinha a fé que Jesus tinha, e ele duvida.
Quando ele olha para baixo e vê que estava andando sobre as águas, o racional de Pedro começa a funcionar. A fé, Shraddha, a fé de Pedro vai embora. Ele duvida, ele tem medo, ele sente medo. E ele então começa a afundar. Socorro, Senhor! E Jesus corre, estende a mão e o tira daquela situação. Ou seja, ele chegou a caminhar na água, ele era poderoso, um filho de Deus, Pedro. E foi o que Jesus afirmou: todos vós sois filhos de Deus. O que eu fiz, vocês também podem fazer, e até coisas maiores do que essas podeis fazer. Existe o Sermão da Montanha de Jesus, e ele fala que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele irá. Isso me lembra a história de Krishna, no Srimad Bhagavatam. Krishna, ainda criança, ele ergue o monte Govardhan com um dedo. É muito interessante quando fazemos as comparações dos textos sagrados da Índia, dos Puranas, inclusive os sutras do Buda, as histórias do Buda com o Novo Testamento cristão. É a mesma verdade. É a mesma verdade. Eles estão falando a respeito do mesmo Deus, da mesma inteligência, da mesma força cósmica. O Senhor Buda, quando nasceu, Siddhartha Gautama, é dito nos textos sagrados que o bebê Siddhartha caminhou, totalmente consciente de quem ele era. Apontou para o alto e para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Era a própria consciência cósmica, ele estava consciente de Pratyagatma, de quem ele era de fato, como bebê Siddhartha. O Buda não foi qualquer um, Siddhartha Gautama foi um avatar encarnado, foi o verbo encarnado também. Como afirmei no início, Krishna disse: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a Silabaon. Adi Shankaracharya, o fundador da ordem dos Swamis, cantava: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou ele, eu sou ele. Eu sou felicidade infinita. O nascimento de Shankara, séculos antes de Jesus, é também cercado de fenômenos espirituais. Os animais vieram adorar o bebê Shankara, como aconteceu com o Buda, com o nascimento do Buda também, de Siddhartha Gautama. O nascimento do Senhor Krishna também é cercado de fenômenos espirituais, como foi o nascimento de Jesus Cristo. Só que esses avatares vieram antes de Jesus. O próprio Yogananda, o próprio Paramahansa Yogananda, em pleno século XIX, 1893, o nascimento dele foi cercado de fenômenos. Lahiri Mahashaya apareceu, o quarto da mãe de Yogananda se encheu de luz. Yogananda nasceu dentro da luz. São avatares, claro que são homens e mulheres, como Ananda Maimá, a mãe saturada de beatitude. São homens e mulheres raros. Você não vai ver avatares dobrando esquinas. Olha, lá vai um avatar. São raros, eles vêm de tempos em tempos à humanidade. Mas eles estão aí. São Francisco de Assis é outro exemplo. O nascimento de São Francisco também foi cercado de fenômenos, como também o de Santa Clara. Santa Clara de Assis, que foi o braço direito de São Francisco, a alma gêmea de São Francisco de Assis. Então esses seres existem. O fato de serem poucos, se formos colocar dentro desses 7 bilhões que é a humanidade atual, são pouquíssimos. Ao longo da história, então, são pouquíssimos, mas eles existem. Eles estão sempre conosco, de tempos em tempos. Basta estudar a biografia, as vidas desses grandes seres. Então o Diwali, ele é a comemoração da vitória da luz sobre as trevas, da vitória do Dharma sobre o Adharma. Essa história de Rama, do Deepavali, que é a fileira de lâmpadas, quando Rama, Sita e Lakshmana são recebidos em Ayodhya, que representa também, esotericamente falando, o Sushumna Nadi, os chakras, os centros de energia. Existe a história
da batalha de Krishna de Vishnu, na verdade, contra o demônio Hiranyaksha. Hiranyaksha foi um grande demônio que deslocou, segundo os Puranas, a Terra, o nosso planeta, de seu eixo, lançou a Terra fora do eixo. A Terra estava fora do sistema solar. E aí vem Vishnu, o Senhor, e resgata a Terra, traz a Terra novamente para o seu eixo. E nesse momento em que Vishnu, isso está relatado, como falei, nos Puranas. Purana quer dizer antigo. São textos antigos que contam as histórias dos heróis, dos santos e dos avatares da Índia. Então, quando ele retorna, consegue trazer a Terra de volta para o seu eixo, uma gota de suor desce do rosto de Vishnu sobre a Terra, sobre a Mãe Terra. E dessa gota de suor surge um ser de nome Naraka, e que se torna, isso que é interessante, até os demônios, eles têm poderes divinos. A batalha entre luz e trevas existe porque os demônios são poderosos também. Eles têm o poder de Deus. Mas como é isso? Como vem essa questão do poder, não é, do mundo? Porque os santos são poderosos e os demônios são poderosos. De onde vem o poder dos demônios? De Deus. De Deus. Deus é a única substância que existe no universo. Ele se tornou o universo. Ele se manifestou no universo. Mas é a grande lila cósmica do Senhor. Lila quer dizer jogo do Senhor. Isso está na Bíblia também. Se nós estudarmos a Bíblia a fundo, nós veremos que os demônios se alimentam do único poder. Só existe um poder no universo. Até mesmo Lúcifer foi um anjo. Ou seja, na visão do yoga, um deva caído, um deva poderoso. Ele tinha o poder de quem? De Deus. O poder de Lúcifer é o poder de Deus. Só que ele é um ser caído, iludido, auto-iludido. E era o caso de Hiranyaksha também. E de Naraka, do suor do Senhor, uma gota do Senhor Vishnu caiu sobre a terra e deu origem a Naraka, Narakasura, que era um demônio muito poderoso. E a terra, a Mãe Terra, adorou Naraka, achou ele muito belo, porque era um suor do próprio Senhor Vishnu. E ela pediu ao Senhor Vishnu, torne o seu filho Naraka alguém invencível, imortal. E então o Senhor Vishnu vai dialogar com o filho, né, com Naraka, e diz a Naraka: meu filho, faça sempre o bem, sirva sempre o Dharma, proteja o Dharma. Novamente, o que é Dharma? Dharma significa lei, as virtudes morais e espirituais sem as quais o ser humano descamba para o inferno. Quando nós não seguimos as leis divinas, o amor ao próximo, não matar, não roubar, não mentir, satya, veracidade, falar sempre a verdade, não roubar, asteia. Quando nós não seguimos os preceitos morais, inclusive eles estão nos 10 mandamentos de Moisés. Os preceitos morais do yoga estão todos lá nos mandamentos de Moisés também. Inclusive, os preceitos do yoga são mais antigos do que os de Moisés. Mas são iguais, são semelhantes. Se nós não seguimos isso, o Dharma, nós estamos fora da lei. Nós estamos em adharma, nós nos tornamos criminosos, karmicamente falando. E Naraka ouve o seu pai falando a ele: siga o Dharma, proteja o Dharma. Mas Naraka tinha um certo orgulho, um certo ego, e ele não segue o pedido do pai. Ele sai pelo universo em busca de poderes, em busca de riqueza, e totalmente fora do Dharma, ou seja, em adharma. Quando o próprio Vishnu percebe que precisa deter o seu filho Naraka, ou ele acabaria, não é, com o Dharma, destruiria o Dharma. E há uma batalha espiritual, né, uma batalha entre Vishnu, o Senhor, e o próprio filho Naraka, que se tornou um demônio, Narakasura. Asura quer dizer demônio, é aquele que está fora da lei, fora do Dharma. E nessa batalha entre Vishnu, o Senhor, e o demônio Naraka, é óbvio que no final
Mesmo sendo Naraka muito poderoso, quase praticamente invencível, Vishnu o derrota, finalmente o derrota. E quando Naraka percebe que é derrotado pelo próprio Pai, pelo próprio Senhor, ele se lembra das palavras de Vishnu: meu filho, sirva o Dharma, proteja o Dharma. Ele se lembra disso e algo de divino nele surge em seu coração. Ele já está próximo de morrer, de deixar este mundo, e ele então reverencia o próprio Pai como quem pede: perdão, Senhor, perdão, meu Pai, porque você me pediu para proteger o Dharma, para praticar o Dharma, e eu só pratiquei o Adharma. E nesse momento em que Narakasura está no leito da morte e que é tudo escuro, é a escuridão, é a noite escura, a luz surge, a manhã surge, a luz do sol surge. E isso também significa Diwali, Deepavali, a vitória da luz. Quando o sol surge, ele vence as trevas não tem mais onde se esconder. É como Yogananda dizia: a escuridão milenar de uma caverna desaparece quando você acende um fósforo. A luz é sempre maior que a ignorância, ainda que a luz possa ser menor. Você olha para o espaço, para Kriti, né, cheio de estrelas, agora mesmo à noite. Está tudo escuro lá fora. E as estrelas não conseguem, sozinhas, fazer com que haja uma luminosidade na Terra. Só o Sol consegue isso. Então você pensa: bom, a luz não é tão poderosa assim porque à noite está tudo escuro. Mas ela é poderosa, ela pode ser menor do que a escuridão do cosmos, do universo. Se olhamos as galáxias, parece tudo escuro. Mas quando você se aproxima da luz, não há escuridão. Aqui nessa lâmpada aqui atrás de mim não pode haver escuridão. A escuridão não tem força nenhuma contra a luz. Eis a vitória da luz, quando a luz chega. E a luz, como é dito nos textos sagrados de todas as tradições religiosas, é Deus. Deus é luz. Deus é luz. Esse é o significado do Diwali, que é muito semelhante ao Natal, como eu falei no início. Quando estive na Índia, em 2016, as casas todas enfeitadas com lâmpadas, semelhante ao Natal. Eles estavam comemorando o Natal, que é a vitória da luz sobre as trevas. Esse é o significado do Diwali e do Natal. Nós devemos comemorar o Natal como Yogananda nos ensinou, o pai do Yoga no Ocidente. O Yoga chegou pelas portas da frente do Ocidente, não pelas portas dos fundos, mas pelas portas da frente. Quando o Yoga chegou ao Ocidente, veio pelas mãos de Swami Vivekananda, o leão do Vedanta, e de Paramahansa Yogananda, que uniu Oriente e Ocidente, Cristo e Krishna. Então que possamos sim comemorar o nosso Natal espiritual, o nosso Natal fraternal com os nossos familiares, ajudar ao nosso próximo, aqueles que precisam, que estão nas ruas, né, que precisam de alguma ajuda, de algum conforto, seja material, seja espiritual. Isso é Karma Yoga. Quando vemos Deus no outro, quando servimos a Deus no outro, isso é Karma Yoga. É a ação altruística, que é fundamental. E então comemorar o nosso Natal espiritual, fraternal com a nossa família, fraternal até com os desconhecidos, e espiritual, que é no nosso quarto. Pode ser com a família também, mas se não puder com a família, você mesmo sozinho em seu quarto, fazendo como o próprio Jesus Cristo ensinou. E o que ele ensinou não é diferente do que Buda ensinou, do que Krishna ensinou. Não faça como os fariseus, ele disse, que oram em voz alta para que os outros vejam que estão orando. Em verdade já receberam seu galardão. Ao contrário, quando for orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, fecha as indrias, os sentidos, e ora ao teu Pai, que te ouve em silêncio, no silêncio do coração. Isso é meditação, isso é Raja Yoga, é Bhakti Yoga. Essa é a verdadeira devoção, é você com Deus e não você se mostrando para os outros.
É você com Deus, sozinho com Deus em seu coração, em seu íntimo. Porque quando nós oramos, Deus nos ouve. Quando silenciamos, nós ouvimos a Deus. Por meio da intuição, buddhi, a mente intuitiva ou a mente crística. Esse é o significado, queridos, do Natal, da árvore de Natal ali na história do Dr. Lewis. São os chakras, os candelabros de ouro, é a árvore de Natal em todos nós. Então, todas as vezes que praticamos a meditação, e a meditação nos chakras, lembre-se da árvore de Natal. Você está praticando o Natal, e é todos os dias. O Natal não é só agora. Claro, como Yogananda dizia, na época do Natal, em dezembro, a atmosfera, a psicosfera do planeta se enche de uma energia crística. Se você tiver um pouco de sensibilidade, estiver aberto para Jesus, você sentirá o verdadeiro Natal. Mas não pratique o Natal só nessa época, pratique o Natal todos os dias. Para encerrarmos, eu gostaria de falar a respeito de nosso retiro, que terá início dia 10 agora de dezembro, será dias 10, 11 e 12, é o retiro de Natal aqui em Brasília. Quem quiser participar, entre em contato conosco. Será um mergulho na sabedoria do Cristo Jesus, em união com Krishna, dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Krishna. Teremos a nossa comemoração de Natal em um lugar belíssimo, que é o Solar Guadalupe, aqui em Brasília. Teremos práticas de Hatha Yoga, Raja Yoga, Yoga Nidra, e a nossa comemoração no final, a comemoração de Natal no domingo, no horário do almoço, no dia 12 de dezembro. Gratidão pela presença de vocês. Eu vou encerrar com mais uma música, pode ser? É um canto que foi criado pelo Dr. Lewis, esse mesmo discípulo de Yogananda, que teve a visão da verdadeira árvore de Natal. Ele criou um cântico belíssimo em homenagem a Yogananda. E eu sempre que toco esse cântico, claro que eu me lembro de Yogananda, porque eu considero ele meu guru, mas lembro de Jesus também, porque é muito cristã, parece. Yogananda, na verdade, como eu falei, ele fez o sincretismo entre o yoga e o cristianismo. Quando ele chegou na América, ele não pediu para os discípulos sentarem na postura de lótus. Quem quisesse sentar na postura de lótus, sentava, não tinha problema. Mas ele fez com que as pessoas pudessem sentar em cadeiras também. Você pode meditar sentado em cadeiras, em bancos, assim como pode meditar no chão. Ele fez todo um sincretismo, inclusive a oração inicial. Tem na prática do yoga os mantras, mas Yogananda também traz as orações, inclusive são muito semelhantes às orações que nós vemos na Igreja Católica. Na essência não existe divisão, não existe diferença, somos nós que criamos as diferenças.
queridos, namastê, paz e bem, gratidão a todos pela presença. E aqueles que tiverem interesse em participar de nosso retiro, é só entrar em contato conosco. Um abraço fraterno, namastê. Ótima noite a todos.